Agora você abrirá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, e nós faremos a leitura a partir do verso de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e você lerá comigo a partir do verso de número 14, melhor. Lucas 4 e 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E você diz amém. Eu tenho algo para falar ao seu coração essa noite. Talvez você possa ter visto e falado assim: irmão Alan, você não leu no tema, mas Deus tem algo para você aqui essa noite. Deus colocou essa palavra no meu coração no último domingo, quando eu estava me orando ao Senhor Jesus, e eu senti que essa palavra era para ser trazida aqui. Vamos juntos refletirmos acerca daquilo que Deus quer aos nossos corações. E eu quero iniciar aqui essa minha fala, essa reflexão, fazendo-nos nos lembrar de um princípio, de algo que vigora desde a criação. Você, leitor da Bíblia, sabe muito bem disso, que Deus criou os céus e a terra. O verso 1 do capítulo de Gênesis fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir do verso de número 2, nós iniciamos uma sequência lógica e ordenada de uma estruturação da criação. O dia 1, o dia 2, o dia 3. E ao final de cada dia, Deus, ao contemplar aquilo que ele havia criado com as suas mãos, ele dizia uma frase muito emblemática. Ele dizia: e viu Deus que era bom. Dia 5, dia 6. Ao final do dia 6, quando a obra da criação estava completa, Deus uma vez mais a contempla, mas dessa vez, ele qualifica aquilo que ele havia dito anteriormente. Deus diz: e viu Deus que era muito bom. E Deus então escolhe o dia 7º, o sábado, para contemplar, para descansar, para se alimentar, para poder ter alegria naquilo que ele havia criado. Deus cria um princípio, o Shabá, princípio sabático. Um princípio que vai muito além de um dia escolhido, mas é um princípio de contemplação. Um princípio de delícias da parte de Deus por aquilo que Deus havia feito. Deus, na sua grandiosidade, ele criou os céus e a terra com toda essa beleza que o universo contempla. E ele criou um princípio
de nós contemplarmos tudo isso. Porque quando nós olhamos a criação de Deus, quando nós contemplamos a complexidade, a beleza e o equilíbrio do mundo natural, não há como nós não nos maravilharmos e glorificarmos e dizermos: existe um Deus no céu. Isso não é obra do acaso. Isso não é obra da colisão de dois átomos há bilhões de anos atrás. Existe um engenheiro, existe um arquiteto, existe uma mão poderosa que criou, que planejou e que permitiu que nós estivéssemos contemplando tudo isso. Olhar a natureza, olhar o mundo natural e não acreditar que existe um Deus é negar a própria inteligência. É negar a própria inteligência e é negar o próprio fato que é colocado diante de nós. O equilíbrio, a complexidade, a forma como o mundo é organizado, só pode ser fruto de uma mente. E a sua Bíblia vem e diz: quem é essa mente? Essa mente é o Senhor Deus. Essa mente é o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Tsequinu, o El Shaddai, o Adonai. Ele é essa mente por trás da criação. Mas ao longo da Bíblia, Deus ele coloca esse princípio de contemplação. Eu me lembro aqui do batismo do Senhor Jesus Cristo no deserto, quando às margens do Rio Jordão ele é batizado em águas por João Batista. E naquele momento dos altos céus sai uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A Revista Corrigida fala: em quem me deleito. E Deus cria esse princípio, o princípio sabático. E ele vai além. Ele vai muito além. Na criação, ele demonstra que o sétimo dia é o dia de contemplação. No Êxodo, nos 10 mandamentos, Deus cria um mandamento que a nação de Israel deveria guardar o sábado. Eu não fico preocupado, não vou fazer uma defesa aqui de você guardar o sábado. Nosso sábado é Cristo. Nós sabemos que na graça, nós não temos mais a observância do guardar o dia, mas nós temos a observância do princípio de contemplar aquilo que Deus fez, de adorá-lo por aquilo que Ele fez. E Deus vai além do princípio sabático, do princípio da guarda do sábado. Ele cria e Ele leva todo esse princípio de contemplação e adoração para o mundo material e para a colheita do Israel. E Ele começa a aplicar esse princípio espiritual na vida material da nação de Israel. E aqui eu já abro uma primeira aplicação nessa noite. Se aquilo que você canta aqui dentro da igreja não reflete no seu negócio, se aquilo que você aprende na escola bíblica dominical não reflete no seu trabalho, se aquilo que você medita aqui nesta casa não reflete na sua família, eu quero te dizer que o seu cristianismo é limitado, que você está encolhendo o Espírito Santo. Mas o Deus que a nós servimos, Ele não quer só te influenciar nesse ambiente maravilhoso de culto, com essas poltronas tão confortáveis, mas Ele quer impactar a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio, a sua família, a sua escola, a sua universidade, porque você não é cristão dentro da ADVN Tatuapé, você é cristão aonde você colocar a planta dos seus pés, você é embaixador do reino de Deus, e aonde você entrar, a luz do Espírito Santo tem que estar com você. E o primeiro princípio começa aqui em Levítico 25, quando Deus fala o seguinte: olha, durante 6 anos, eu queria que você prestasse atenção, porque o que nós vamos falar aqui daqui a pouco vai fazer sentido para você. Você vai ficar comigo, amém? Amém. A partir do verso 1, Deus institui um primeiro princípio. Ele diz o seguinte: vamos lembrar-nos que naquela época a economia de Israel era uma economia agrícola, baseada na plantação, na manufaturado. E Deus fala assim: olha, todo 7º ano a terra vai descansar. Então você vai fazer o seguinte:
Durante 6 anos você vai plantar, você vai colher, você vai recolher o dízimo, você vai entregar para o sacerdote. Mas no 7º ano, você não vai plantar nada. Eu não entendo absolutamente nada de plantação. A planta que eu mais evoluí na minha vida foi um feijão na pré-escola que eu plantei no algodão, pastor Jefferson. O meu conhecimento de plantação se resume ao meu feijãozinho lá no algodão. Mas apesar de eu não conhecer nada de plantação, eu sei que na plantação, e eu tenho clientes da área rural, você precisa descansar a terra entre as safras. A terra precisa de um descanso. Nesse descanso, a terra ela vai ser o quê? Ela vai ser adubada, ela vai ser enxertada, os nutrientes vão retornar para que na próxima plantação a terra esteja pronta para cumprir o seu papel. A ciência descobriu isso há 50 anos. Deus descobriu isso lá no Êxodo. Ele já contou para o povo: olha, a terra precisa descansar, porque quem quer produzir precisa se alimentar. Você quer ser uma bênção lá fora? Jovem, você quer ser relevante no meio de uma geração pecaminosa? Antes de querer produzir, vem se alimentar aqui dentro. Não tem como produzir se você não tiver nutriente. Não tem como produzir se você não tiver o descanso de Deus. Não tem como você dar fruto se você não tiver consumindo coisa boa. E aqui é a casa de Deus, aqui é o celeiro do Senhor, onde a palavra dele é pregada, produz nutrientes no nosso coração, para que nós saiamos pelas ruas proclamando que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Então durante 6 anos eles plantavam, no 7º a terra descansava. Só que aí Deus vem e traz um segundo princípio para a terra. E é o ano do jubileu. Eu queria que você entendesse aqui comigo. Vamos fazer umas continhas matemáticas aqui. Durante 49 anos, preste atenção comigo. 6 anos plantação, 7 descansos. 6 plantação, 7 descansos. 6 plantação, 7 descansos. Durante 49 anos. 7. 49 dividido por 7 dá 7. Advogado fazendo conta é terrível. Você tinha 7 anos sabáticos da terra. Então, num período de 49, dos 49, 7 anos a terra descansava. Está todo mundo comigo, amém? Dá uma olhada para o seu irmão do seu lado, se ele estiver dormindo, você dá um beliscão nele e acorda. Durante 49 anos, nós tínhamos 7 anos sabáticos. Quando chegava no 49º ano, que seria o 7º ano sabático, Deus falava: pera lá que nós vamos fazer um negócio diferente agora. Nós vamos fazer o ano do jubileu. E o ano do jubileu começava no 49º e também o 50º ano. Então, no 7º ano sabático, ao invés da terra descansar 1 ano, ela descansava 2 anos. Ó, vocês estão comigo, amém? Você entendeu? Quem caiu do caminhão aí? Vou falar de novo. 1 ano sabático, 2 anos sabático, 3 anos sabático, 4, 5, 6. No 7º, portanto 49 anos após o início da nossa contagem, ao invés da terra descansar 1, a terra descansava 2. E como é que era chamado esse ano? O ano do jubileu. No ano do jubileu acontecia uma coisa muito importante. A festa iniciava ainda no 49º, no dia da expiação. O dia da expiação, Yom Kippur, é a festa mais sagrada do calendário das festas judaicas. Vamos voltar lá para o tabernáculo? Vocês estão comigo mesmo, amém? Tá bom. Dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, essa divisão foi replicada no templo, havia uma divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança e a tampa do propiciatório. E se entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. Que dia?
no dia da expiação. Entenderam porque é a festa mais sagrada? O sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, pegava uma plantinha chamada isopo, pingava no sangue do cordeiro e aspergia sobre as 4 tampas da Arca da Aliança, que é a tampa do propiciatório. Diz a lenda, não está na Bíblia, diz a teologia, se é verdade não sei, que o sumo sacerdote, depois de um tempo, eles adicionaram um pequeno sino na roupa dele. E amarravam-lhe uma corda na sua roupa. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em desacordo com a lei cerimonial, ele morria. Só que ninguém podia entrar para resgatar durante a celebração da festa. Então, se o sino parasse de tocar, era sinal de que morreu. Só que eu não posso entrar, então eu puxo. Falta de movimento é sinal de morte, meu irmão. Você sabe como é que eu me lembro o dia do nascimento da minha filha. Minha filha nasceu no dia 30 de janeiro de 2019. Ela nasceu. E quando a médica tirou, ela estava quietinha. De repente, pastor João, veio como um som como um vento impetuoso. Eu choro. Uá! E naquele momento, o médico teve certeza que ela estava viva. Porque quem está vivo movimenta. Quem está vivo faz barulho. Quem está vivo produz. Você está entendendo de onde eu quero chegar? Se você está vivo, produza no Espírito Santo. Se você está vivo, se movimente no Espírito Santo. Se você está vivo, vai e mostra para o mundo que você está vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ano do jubileu. E o que é que acontecia além da celebração do Yom Kippur? Eu quero que você volte para Levítico 25 comigo. Só que dessa vez nós leremos a partir do verso número 10. E santificarei o 50º e apregoareis primeiro a liberdade a todos. Primeira coisa que acontecia: os escravos e os servos eram libertos. Ano do jubileu. Vós será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis a sua família. As terras eram devolvidas para os seus donos, ou seja, as pessoas voltavam para o seu lar. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides tratadas. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. As terras eram devolvidas para os donos voltavam para os seus lares. E por que os donos haviam perdido as suas terras? Por causa das suas dívidas. Ou seja, no ano do jubileu, os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, e as pessoas voltavam para o lar. Você entendeu comigo o ano do jubileu? Amém? Agora você vai comigo de volta para Lucas, capítulo de número 4. Vamos voltar para Lucas agora? No capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, eu confesso que é uma das porções da Escritura, pastor João, que mais palpitam o meu coração. Jesus Cristo, a Bíblia fala algumas referências geográficas importantes. Primeira delas, Jesus Cristo vai para a Galileia e ele desenvolve o seu ministério. Uma parte considerável do ministério de Jesus Cristo é desenvolvido na Galileia. Mas na passagem em específico aqui, ele volta para a terra sua que ele cresceu, Nazaré. Tem gente que acha que Jesus cresceu em Belém. Jesus não cresceu em Belém. Jesus nasceu em Belém e foi embora de Belém. Jesus cresceu em Nazaré. Era em Nazaré que ele aprendeu o ofício com seu pai de ser carpinteiro. Foi em Nazaré que o menino se desenvolveu e cresceu. E agora, passado alguns anos que ele já havia iniciado o seu ministério, algum tempo que ele havia iniciado o seu ministério,
ele volta para a cidade onde ele nasceu. Jesus volta para casa. Vou dizer uma coisa. Não tem lugar mais difícil de você pregar do que a sua casa. Não tem lugar mais difícil. Porque em casa a gente se conhece. Em casa eu conheço o seu defeito, você conhece o meu. Em casa, a estética das redes sociais desaparece. O Instagram não cobre. O Instagram é uma bênção, irmão. Se a vida fosse um Instagram, jovens, nós não precisava nem ir pro céu. No Instagram todo mundo é bonito, não tem gente feia. Eu nunca vi alguém postar comida ruim no Instagram. Aqueles pratos bonitos, aqueles efeitos na foto, né, pastor Alex? Viagem, só tem viagem boa. Não fura pneu, o voo não atrasa, é só tudo redondo. Irmão, o Instagram é o céu. Mas aquilo não é mentira. Porque no Instagram você posta o que você quer. Na sua casa você vive o que você é. Ninguém conhece mais que você que o seu pastor. O seu pastor local, que te acompanha, que vê o seu desenvolvimento, que te empurra quando você desanima, que te segura quando você vai pular no precipício. Pregar em casa, ser crente em casa, é muito difícil. Jesus nasce em Belém, desenvolve o seu ministério na Galiléia, em especial em Cafarnaum, mas a casa dele era Nazaré. É em Nazaré que ele é conhecido como carpinteiro. Quem era Jesus em Nazaré? O carpinteiro, filho de José. Nazaré, que é uma cidade de índole duvidosa. Sim ou não? Pode vir coisa boa de Nazaré? Os teólogos dizem que Nazaré era uma cidade de pessoas de índole ruim, ladrões, salteadores. E é lá que Deus escolheu para que o Filho de Deus, Salvador da humanidade, crescesse. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Eu não sei de onde você veio, eu não sei onde você cresceu, eu não sei qual é a fama de onde você está. Eu quero dizer que isso não limita o plano de Deus na sua vida. Se Deus for contigo, pouco importa se é Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Antioquia ou Roma. Mais importante que o lugar é o Deus ao qual nós servimos. Foi cantado aqui essa noite que nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Não importa onde você está, o importante é o Deus que está dentro de você. E se você deixar ser usado por Ele, aonde você estiver vai ser transformado. E Nazaré não vai ser mais sinônimo de uma cidade de salteadores, mas Nazaré vai ser o sinônimo do Filho de Deus, o Nazareno. O Nazareno. Nazaré perdeu a má fama. Nazaré é a cidade onde cresceu o Senhor Jesus Cristo. Não importa de onde você veio, não importa de onde você veio, importa o Deus que você serve. Agora, Jesus Cristo chega na sinagoga. Sinagoga é um ambiente de culto criado durante o período do exílio babilônico. O templo foi destruído por Nabucodonosor, você sabe disso. Então eles criaram um ambiente de culto para fazer a leitura das Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo então pega o livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Ele pega o livro do profeta Isaías e começa a fazer uma leitura. E a leitura é essa, a partir do verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Olha que interessante. A palavra Messias e a palavra Cristo são a mesma coisa em idiomas diferentes. Messias no hebraico, Cristo no grego. E ambas significam uma coisa: ungido. Ungido. Quando a gente fala assim, Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus ungido. Jesus é o Messias, não, Jesus é o ungido. Olha o que ele está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Eu sou um ungido. Eu sou o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Eu sou aquele que foi prometido no Éden. Olha, Eva, você
de ti sairá um que pisará a cabeça da serpente. Eu sou aquele prometido lá pelo profeta Isaías, no capítulo número 56, voz que clama no deserto. Eu sou o cumprimento de Isaías, capítulo de número 9, verso 6, porque o menino se nos deu, aleluia, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e do incremento desse trono não haverá fim. Eu sou a promessa de Deus. Quando a gente fala da promessa de Deus para a salvação, muitas vezes a gente acha que Jesus Cristo é um remendo em algo que deu errado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo não é um remendo em algo que deu errado. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o homem, antes de Deus te dar livre-arbítrio, Ele sabia que criaria o homem, Ele sabia que o homem poderia pecar. E a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo número 13, verso 8, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Antes de você existir, antes de você precisar, antes do pecado entrar na humanidade, Deus já havia criado um remédio, Ele já havia ungido, Ele já havia escolhido um que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o inferno, que venceria a morte. Jesus Cristo não é um remendo, Jesus Cristo não é um improviso, Ele é o plano de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida. Ele é o ungido do Senhor. E aí, pastor Jefferson, Jesus começa: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. E aí ele começa a proclamar sua missão como Redentor. Primeiro, me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, me ungiu para restaurar as vistas dos cegos, e me ungiu para libertar os oprimidos. Olha a missão do Senhor Jesus: evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos entender essa missão primeiro: evangelizar aos pobres. Quando a gente fala de evangelho, e a tradução literal para o termo evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Jesus Cristo veio trazer essa boa notícia aos pobres, essa verdade libertadora aos pobres. Jesus Cristo, ele veio dar boas-vindas ao reino de Deus. A pregação de Jesus era muito parecida com a de João de Batista: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele vem anunciar a todos, inclusive os pobres, que chegou, o reino de Deus prometido chegou à terra. Quando a gente fala de pobre, nós temos que entender esse contexto mais do que meramente aquele que está desprovido de condições materiais, de dinheiro. Se eu perguntar aqui, quem é pobre, financeiramente falando, acredito que a maioria de nós levantará a mão, a começar por mim, este que vos fala. Pobre é muito mais do que não ter dinheiro. Pensa o seguinte: a salvação naquele momento, ela era baseada na expectativa, na promessa que Deus enviaria um seu ungido para salvar Israel. Jesus Cristo chega e fala: a partir de agora, o meu evangelho vai para todos aqueles que estão despossuídos, os menores, os necessitados, os sem importância, os que não fazem parte dessa casa, os que não têm essa linguagem sanguínea, aqueles que não são considerados pela sociedade como ninguém. O evangelho chegou para todos. O evangelho é inclusivo, o evangelho abraça independente da sua condição. Max Lucado tem uma frase que eu acho muito bonita: Deus nos ama tanto que Ele nos recebe como estamos, mas nos ama mais ainda, que nos transforma para sermos melhores. Esse é o evangelho do Senhor. O evangelho não quer saber a sua conta bancária, seu nível de inteligência, as pós-graduações que você tem. O evangelho não quer saber o carro que você tem, a tabela FIP dele. O evangelho quer saber da sua alma, o evangelho quer saber do seu coração, o evangelho quer saber da sua vida. E Jesus Cristo é esse que abraça os necessitados, os menores.
Irmão Alain, eu sou o menor aqui dessa noite, fique tranquilo. Jesus está vendo você aqui nessa noite. E os exemplos são tantos que poderíamos listar aqui essa noite. A mulher no tanque de Jacó, uma mulher samaritana, mulher e samaritana, que tinha 5 maridos, mas o evangelho chegou no coração dela naquela noite. Zaqueu, publicano, desonesto, subiu numa árvore para ver Jesus, mas o evangelho chegou na casa de Zaqueu naquela tarde. Eu não sei qual condição você acha que você entrou aqui. Talvez você tenha dito assim: Alain, eu sou um miserável. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você é mesmo? Alain, que teologia coach, olha que motivacional. Você é um miserável pecador, mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, que Ele alcança até o mais miserável dos pecadores. Por isso que eu estou aqui essa noite, por isso que eu estou com esse microfone, porque o amor de Deus alcançou-me, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus também veio para proclamar libertação aos cativos. O que é um cativo? É quem perdeu a sua liberdade, é o escravo. E não tem, irmãos, nós vivemos hoje uma epidemia, uma pandemia de escravidão. Pessoas escravizadas pelo pecado. Pessoas que acham que são livres, mas na verdade estão presas nos seus vícios, nos prazeres deste mundo terreno. Pessoas que acham que são livres, mas estão trancafiadas dentro de uma realidade falsa e anticristã. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Os nossos jovens que estão aqui, eles já têm idade para saber que o mundo não é um arco-íris. Mas eu vou contar uma coisa para vocês: ele é pior do que vocês imaginam. Ele ainda é um pouco pior do que vocês imaginam. E vocês estão numa fase que vocês acham que sabem das coisas. E todo jovem adolescente é arrogante. Não é você, é todo, também era. Pastor João, quando ele era jovem, adolescente, era. Pastor Alex, há 200 anos atrás, quando ele era jovem, ele também era. O jovem acha que sabe das coisas, né? O jovem acha que conhece as coisas. Mas quando a gente lê o capítulo 1 do livro de Romanos, nós vemos como Deus tem permitido que essa sociedade seja entregue ao pecado. Eu conversei com uma mãe, pastor João, uma mulher crente, esposo crente, tementes a Deus, muitos anos no evangelho, criaram a sua família na igreja. A casa deles, irmão, sempre foi lugar de, ia fazer uma reforma na igreja, fazia o almoço lá, sabe aquelas famílias que, colhedora, abençoadora da obra do Senhor. E um dos filhos dela se rendeu ao homossexualismo. O menino crescido dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, aluno da escola dominical, daqueles, pastor Alex, que quando a tia fazia a pergunta, era o primeiro que levantava para responder. E ela olhou para mim e falou assim: Alain, me diga uma coisa, a Bíblia está errada? Porque na minha Bíblia está escrito que se eu ensinar a criança no caminho que deve andar, até quando ela crescer, ela não se desviará dele. Meu filho se desviou. Meu filho está morando com uma outra pessoa do mesmo sexo, constituiu família. Meu filho está falando em adotar uma criança. Alain, o que eu não entendi? Aonde foi que eu errei? Olha que desafiador, irmão. Olha que desafiador. Eu quero dizer para você, pai e mãe, nessa noite, eu tenho essa preocupação. Eu tenho uma filha de 4 anos. O pastor Alex já a conheceu, sua esposa também. Eu tenho ainda um desafio muito longo até a adolescência, mas eu já me preocupo e já oro a Deus, porque só estar na igreja já não basta mais. Porque o seu filho pode estar na igreja, mas a igreja pode ser que não está nele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o que eu disse para aquela mãe chorando, dentro da minha casa, eu disse assim: a situação do seu filho é dificílima. Ele está enraizado no pecado, mas o sangue de Jesus
tem poder para libertar o seu filho. Não desanime, não desista. Eu faço as palavras aqui essa noite de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei o pecado que você tem enfrentado, eu não sei o desafio que você tem enfrentado, eu não sei se o problema é com dinheiro, eu não sei se o problema é com traição, eu não sei se o problema é com pornografia. O que eu sei é que o sangue de Jesus tem poder para tirar o pecado, vencer o pecado e te restaurar para a glória do nome do Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque se a gente não acreditar, pastor Jefferson, vamos fechar a porta. Se a gente parar de acreditar que Jesus liberta, para tudo e vamos para casa. Mas o Cristo que nós servimos, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele faz. Não desista do seu filho, não desista do seu parente, não desista do seu amigo. Pregue em tempo, fora de tempo, na hora certa, na hora errada. Pregue, 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 pregue. Como a onda do mar batendo numa pedra. Bata de manhã, de noite, de tarde. E deixa que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, ele há de fazer uma obra na vida daquela pessoa. Segunda missão de Jesus. Terceira, restaurar vista aos cegos. Pastor João, que geração de cegos que nós estamos vivendo. E sabe quem são os maiores cegos? Nós, eu, você. Vamos dos crentes, vamos falar dos crentes, vamos falar de nós. Permita-me. Eu falei que eu sou da casa, me permita-me o tom da intimidade. Irmãos, nós crentes, irmãos, nós estamos cegos. Quem é que é o cego? É o que não está enxergando o caminho. O que eu estou vendo de gente crente, gente que tenta ser fiel, mas está que nem barata tonta, perdida no mundo. Irmão, existe uma coisa da parte do Senhor que chama direção de Deus. Eu ainda acredito na direção de Deus. Deus dá a direção. Deus dá a direção. Eu acredito na direção de Deus. Você vê, irmão, tem crente. Nós estamos tendo que pregar para os crentes, pastor Jefferson. O crente está perdido. O crente não tem direção de Deus. O crente está indo, ouvindo gente que não tem temor de Deus, pedindo conselho de casamento para quem não tem temor de Deus, pedindo conselho sobre vida profissional para quem não tem temor de Deus. Jesus quer devolver a sua visão aqui essa noite, para que você enxergue o caminho, para que você possa dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para que você possa falar como Jó: eu te conhecia de ouvir dizer, mas hoje os meus olhos têm te visto, Senhor. Eu vi um vídeo há pouco tempo, moçada, de uma criança daltônica. E ela era daltônica, um bebezinho. E o médico colocou o óculos especial para que aquela criança pudesse ver as cores. E quando colocou o óculos naquele bebezinho, ele começou a ver a maravilha das cores. A cara do bebezinho, gente, era uma coisa maravilhosa. Ele maravilhado, vendo as cores, podendo ver um mundo que ele não enxergava. Ele via, mas não enxergava. Nós estamos vivendo como crentes daltônicos. A gente até enxerga alguma coisa, mas não vê tudo. A gente até vê Jesus, mas vê só um pedacinho. A gente até ouve falar que existe aí um tal de direção de Deus, mas não vive disso. Eu quero dizer que o Jesus que eu sirvo, Ele é um rio de água viva abundante para você. Jesus quer devolver visão aqui nessa noite. Ele quer que você veja. Jesus quer que você veja novamente. Tem gente que tem a pior cegueira, a cegueira espiritual. Jesus quer te devolver os seus olhos espirituais aqui essa noite. Aleluia. Eu não sei o que vocês esperavam aqui, viu, pastor Alex? O senhor me convidou. Eu não sei exatamente o que vocês esperavam, jovens. Eu sei que vocês estão lindos com essa camiseta laranja. Adoro a cor laranja. Mas é a mensagem que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês. E eu estou louvando a Deus porque eu tenho visto pessoas chorando aqui essa noite.
Talvez pelo menos uma pessoa aqui, pelo menos uma, Deus trouxe uma palavra para o coração dela. Deus quer devolver visão, Ele quer que você enxergue. Ele quer que você enxergue o reino de Deus, a misericórdia, o amor, o poder que Ele te dá, o amor. Você é filho de Deus. Ele quer que você volte a enxergar as coisas coloridas. Chega de depressão, chega de preto e branco. O reino de Deus também é felicidade, também é alegria, também é paz de espírito, também é gozo de vida. É tempo de alegria no Espírito Santo de Deus. Quarta, Ele veio libertar os oprimidos. Só esse item aqui a gente poderia ficar aqui um bom tempo dialogando. Nós vivemos a sociedade da opressão. Nós estamos oprimidos, irmãos. Nós temos uma pandemia de depressão e ansiedade nunca vista antes da história. Os remédios, os ansiolíticos e remédios para depressão, calmantes, são vendidos igual bala nas farmácias. Eu, irmãos, acredito que crente às vezes tem problema na sua saúde mental, precisa de um médico, precisa de um psicólogo. Eu acredito e acho que não é demônio. Eu acredito nisso. Mas o que eu não consigo aceitar é um crente viver a vida toda à base de Rivotril. Jesus não falou? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que tem te oprimido? Pecado? Descontrole financeiro? Não tem nada a ver com o diabo, tá? De novo, deixa eu abrir meu sincericídio aqui. Às vezes nós crentes, irmãos, o pastor Alex foi ministrar lá na igreja que eu sirvo como pastor auxiliar, junto ao meu presidente, pastor Luiz Carlos, sobre vida financeira, finanças à luz da Bíblia, né? Irmãos, tem crente que gasta mais do que ganha e depois fala que é o diabo. É prova, pastor. Não tem prova não, irmão. É descontrole financeiro, é falta de Excel, falta de planilha. O diabo não tem nada a ver com a fatura do seu cartão de crédito. Tem nada a ver com isso. Não põe a culpa no diabo, já tem culpa bastante para ele, suficiente. A culpa é sua. Aí você vive oprimido. Não gasta um tempinho com a família, depois tem um problema na família, aí vive oprimido. Quer manter um padrão de vida que você não tem dinheiro para manter, aí vive oprimido. Dizem que nós vivemos uma sociedade onde as pessoas gastam o que não tem para impressionar as pessoas que não conhecem com aquilo que não tem dinheiro para pagar. Israel vivia um tempo de opressão. Nos tempos de Jesus, igreja, Israel estava sujeito ao jugo de uma nação estrangeira. Mas eu quero dizer para você, eu não sei se é o pecado, eu não sei se as finanças, eu não sei se é a família, eu não sei o que é que tem te oprimido, mas Jesus Cristo veio libertar os oprimidos. Ele veio declarar: você está livre. Aleluia. E por fim, eu já estou indo para o encerramento aqui do tempo que me foi dado. Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Repita comigo: ano aceitável do Senhor. O que é isso? É o jubileu. Ah, agora fez sentido, irmã. Você falou de jubileu, falou do sábado, não entendi nada. Agora. Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o jubileu espiritual de Deus, não para a nação de Israel, mas para o mundo. Vou repetir: o ano aceitável do Senhor é Jesus Cristo. Ele é o jubileu da humanidade. Ele é o nosso jubileu. Eu vou provar para você. Primeira coisa que aconteceu no jubileu: as dívidas eram perdoadas. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Só quem é salvo.
Quem não é, deixa a mão abaixar. Alan, eu posso? Pode. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, lá em Romanos 8, fica no meu espírito. Quem é salvo sabe. Por quê? Não sei, não mereço, mas eu sou. Não sei por que Jesus quis salvar uma praga dele, mas eu sou salvo. Então quem é salvo sabe que é salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Você é salvo, levanta a mão, salvos de novo, deixa eu ver. Quando você foi salvo, deixa eu contar uma coisa. Jesus pagou a sua dívida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você tinha uma dívida de morte, porque você é pecador. Quem morreu no seu lugar? Por isso que Isaías fala: o castigo que era para nós estava sobre ele. Suas dívidas foram perdoadas. Hoje, quando Jesus olha para você, olha para mim, Ele não vê a minha dívida de morte. Quando Deus olha para mim, Ele não vê a minha dívida de morte. Sabe o que Ele vê? Jesus. Ele vê Jesus. Ele vê o sacrifício na cruz do Calvário. Sua vida foi perdoada. Por isso que Paulo aos Romanos fala: nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos separará do amor de Deus. Sua dívida está paga. É o jubileu de Deus na sua vida. Segunda coisa que aconteceu no jubileu: os escravos eram libertos. Você está liberto, irmão. Você está liberto. Jesus te libertou do jugo do pecado. O pecado não tem mais na sua vida proeminência, ele não te controla, ele não é mais o Senhor da sua vida. Você é livre pelo Espírito Santo de Deus. Nos 500 anos da Reforma Protestante, agora em 2017, um coral de ex-dependentes químicos de uma igreja batista lá na capital cantou um hino em comemoração à Reforma Protestante, aquele hino Nada Além do Sangue. E que no coro eles cantavam: eu sou livre. Jesus liberta o crack, Jesus liberta a pornografia, Jesus liberta a traição, os desejos lascivos, a mentira, a ganância. Jesus liberta o homem do pecado. Eu estou proclamando nessa noite que Jesus liberta o homem e a mulher do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, o que mais aconteceu no jubileu? E eu já estou encerrando aqui, pastor Alex, pastor Jefferson. O que mais aconteceu no jubileu? Quando os escravos eram libertos e as dívidas perdoadas, para onde eles voltavam? Para onde eles voltavam? Para onde eles voltavam? Você está em casa? Eu vou te provar que o jubileu de Deus ainda está acontecendo. Não acabou. Sabe por que não acabou ainda, pastor João? Está faltando uma coisa ainda para terminar. A obra de Cristo na cruz é completa. Mas falta uma coisinha, pastor Jefferson. Como é que nós cantamos aqui? A nossa irmã louvou: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por que o jubileu de Deus ainda não acabou na nossa vida? Porque falta nós voltarmos para casa. Mas eu quero te dizer que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Jesus Cristo está voltando. O tempo da glória, o tempo de ser forte vai acontecer em definitivo. Nós vamos voltar para nossa casa. Onde canta lá bachuri, onde canta lá baraia. Nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para casa.
Tem um hino da harpa cristã que ele diz que do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Aí teve uma época, pastor João Batista, que um teólogo espertinho falou: esse hino está errado, porque nós nunca tivemos no céu, logo nós não podemos ter saudade. Só que ele não entendeu a poesia do hino. Irmãos, quando a gente viaja, é gostoso viajar, eu gosto muito de viajar. Mas tem lugar melhor que o seu travesseiro? Tem lugar melhor que a sua cama? Tem chuveiro melhor que o seu? Aleluia. Aleluia. Jovens, vocês são jovens, moços, tem uma vida toda, se Deus quiser, pela frente. Mas nunca se esqueçam, vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Você é, como diz o outro hino da harpa, sou peregrino na terra. O tempo do jubileu de Deus está para se concluir na vida da igreja. E aí eu te faço uma pergunta nesse final dessa reflexão bíblica. Não sei se era o que você esperava, mas é o que Deus colocou no meu coração. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você está pronto para voltar para casa? Você está pronto para retornar por lar? Você está pronto para viver o jubileu de Deus de forma completa na sua vida? Esse Paulo que vocês escolheram, esse lindo tema, ele diz aos Colossenses: eu por mim embora. Paulo chega a falar: eu estou ficando aqui porque eu quero ajudar vocês, mas dependesse de mim, eu tinha ido. Let me walk upon the waters, wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of